Excelentíssimo senhor presidente, eminentes desembargadores, douto representante do Ministério Público, recebam todas as minhas vênias e o meu deferimento. Passo com a devida vênia a síntese necessária para o decorrer desse habeas corpus. O paciente ele foi condenado a uma pena de 5 anos e 3 meses em regime fechado, em regime inicial semiaberto. E ele cumpre a pena desde 5 de abril de 2025 no presídio José Parda Neto, ali em regime semiaberto. Trata-se, excelência, de uma pessoa acometida por doença crônica grave. Ele tem insuficiência renal que exige hemodiálise 3 vezes por semana, quadro que demanda manejo clínico, contínuo, regular e humanizado. Desde o início da execução penal, essa defesa técnica vem postulando a conversão da custódia em prisão domiciliar humanitária, para viabilizar, excelências, o tratamento adequado e contínuo. O juízo de origem, excelências, ele indeferiu o pleito sobre 2 fundamentos. O primeiro foi a literalidade do artigo 117 da LEP, que segundo o qual a prisão domiciliar estaria adstrita aos presos, que cumprem regime aberto. E o 2, a alegada estabilidade clínica pelo estabelecimento prisional, somada à informação de que a unidade prisional estaria realizando escoltas externas para sessões de hemodiálise. A defesa, entretanto, impugna respeitosamente ambas as premissas, excelência. Antes, contudo, convém superar a hora preliminar do parquê. O parquê ministerial sustentou o não conhecimento do habeas corpus por suposta ausência de início de cumprimento da pena. Esta objeção não se sustenta, nem fática nem juridicamente falando. O paciente ele cumpre pena desde 5 de abril de 2025, como é incontroverso nesses autos, e, portanto, o writ é via adequada e tempestiva para sanar os constrangimentos ilegais verificados no curso desta execução penal. Já no mérito, excelências, os autos evidenciam que, embora existam escoltas, elas têm sido insuficientes para assegurar a integralidade do tratamento do paciente. Houve atrasos e até faltas injustificadas às sessões de hemodiálise, por ausência de efetivo dentro do presídio. Houve desatendimento a requerimentos defensivos para comprovar a adequação dos cuidados com o paciente intramuros. Não foi trazido aos autos relatórios de saídas, prontuários médicos detalhados, prescrição e execução da dieta específica por nutricionista. Nada foi trazido aos autos. Em contrapartida, a administração prisional ela limitou-se a juntar atestado genérico de estabilidade da saúde, sem fornecer o prontuário completo do paciente. Essa estabilidade episódica e pontual anotada em boletins não elide o risco cumulativo de dano grave decorrente da descontinuidade da hemodiálise. Risco que, no caso da doença renal, ela é real, concreto e potencialmente letal, excelências. Já no plano jurídico, 3 eixos sustentam a concessão da ordem. A Constituição e a LEP, elas impõem tutela reforçada da saúde e da dignidade do preso. O artigo 5º da Constituição, ela assegura a integridade física e moral do custodiado. Já o artigo 196 proclama a saúde como direito de todos e dever do Estado. Na execução, a assistência à saúde ela é dever objetivo do Estado, artigo 14 da LEP, e a prestação deve ser eficaz, contínua e adequada ao quadro clínico. Não basta ter atendimento, é preciso atendimento suficiente e tempestivo com a aderência às prescrições médicas indicadas ao caso concreto. A literalidade do artigo 117 da LEP não impede, em hipóteses excepcionalíssimas, a extensão da prisão domiciliar a apenados em regimes diversos do aberto, quando demonstradas doença grave e a impossibilidade ou a insuficiência prática de tratamento dentro do cárcere, como é o caso, Este é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que admite-se a mitigação do artigo 117 para deferir prisão domiciliar a sentenciados no semiaberto ou fechado, diante de debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento adequado dentro da unidade
prisional. Em precedente paradigmático, o STJ ele assentou expressamente ser possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, né? Quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade do recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. Trouxemos os precedentes dentro da petição inicial do habeas corpus. Esse entendimento ele é reiterado na jurisprudência do STJ e desse Tribunal Paulista, que tem deferido prisão domiciliar humanitária quando evidenciada a inadequação do tratamento no cárcere, inclusive para penados no semiaberto, privilegiando os princípios da dignidade e da saúde sobre a rigidez do regime, sem confundir, né, excelências, a medida humanitária com a progressão indevida. E aqui, excelências, eu quero lembrar a vossas excelências que agora em dezembro, o STF concedeu prisão domiciliar humanitária ao general Heleno, condenado na trama golpista, que cumpria pena em regime fechado, ou seja, em situação pior, mais grave do que a do paciente. O general Heleno cometeu crimes com violências e grave ameaça, o paciente não. São crimes simples, crimes que não envolvem violência ou grave ameaça. O decreto presidencial número 12.790, ou seja, o indulto natalino de 2025, demonstra no plano da política criminal especial sensibilidade para quadros clínicos graves na execução penal. Seu artigo 9º contemplam as pessoas acometidas de doença grave, crônica ou altamente contagiosa que exijam cuidados contínuos que não possam ser adequadamente prestados, né, dentro do estabelecimento, exigindo prova por laudo. O que já foi bastante suprido aqui nesse processo. E vai além, o parágrafo 1º do mesmo dispositivo, ele presume a incapacidade do estabelecimento para prestar cuidados necessários nas hipóteses de câncer em estágio 4, insuficiência renal aguda, que é o caso do nosso paciente, entre outras doenças graves, dispensando nessas situações a comprovação ordinária da inadequação do tratamento intramuros. Trata-se de presunção normativa contemporânea e coerente com a DPF 347 de Distrito Federal e com a realidade do sistema prisional, que reforça a necessidade de soluções humanitárias para casos como o presente caso desse paciente. É exatamente aqui que a decisão de primeiro grau revela-se desatualizada e desproporcional. O juízo partiu da regra seca do artigo 117, né, e dos boletins tópicos para negar a medida quando se, de um lado, a jurisprudência superior a muita de mitigação excepcional, né, e de outro, a normativa de 2005 presume para insuficiência renal aguda a incapacidade do estabelecimento prisional em ofertar cuidados adequados e contínuo ao paciente. Some-se a isso os dados empíricos dos autos, faltas e atrasos em sessões de hemodiálise, por carência de efetivo, que por si só já revelam que a situação e a solução das escoltas não tem sido suficiente para garantir o tratamento prescrito, né? Não se estar aqui a pedir a progressão por atalho, nem negar a execução da pena. Pede-se, sim, uma modalidade de cumprimento, né, consentânea com a proteção à vida e à saúde plenamente compatível com o regime aberto, semiaberto e fechado, mediante rigorosas condições judiciais, preservando o interesse público sem sacrificar a dignidade do paciente e a sua saúde, né? Ainda quanto ao indulto, embora a defesa tenha indicado que o paciente já cumpriu mais de 1/10 da pena, é o próprio decreto 12.790, né, que define os lapsos e grupos alcançados nessa senda diante do enquadramento do artigo 9º, com a presunção do artigo 9º, parágrafo 1º deste decreto. Para insuficiência renal aguda é viável a análise pela vara de execução penal, né, de eventual incidência do indulto, da comutação, que também já foram requisitos objetivos cumpridos, né, pelo paciente, pois ele conta com a redução pela metade do lapso temporal do cumprimento de pena, né, que é de 1/5, ou seja, ele já cumpriu 1/10, então já tem direito ao indulto. E de todo modo, essa discussão
pertinente e potencialmente benéfica, não obsta nem substitui o cabimento imediato da prisão, dessa prisão domiciliar humanitária, né, pleiteada neste habeas corpus. Em síntese conclusiva, excelências, há direito fundamental à saúde e deve ser coibida, né, é dever estatal específico da assistência integral na execução. A experiência do caso demonstra a insuficiência prática das escoltas e da logística prisional para assegurar, né, o tratamento contínuo e regular deste paciente, e a jurisprudência, né, do STJ, deste egrégio Tribunal de São Paulo, legitima em caráter excepcional a conversão para a prisão domiciliar humanitária no semiaberto quando o cárcere se mostrar incapaz, né, de prover cuidado adequado ao paciente. O decreto 12.790, que é o indulto natolino, reconhece de modo expresso a presunção de incapacidade do estabelecimento prisional, né, para casos de insuficiência renal, exatamente a hipótese desses autos, e a manutenção da custódia atual implica risco real de agravamento clínico, né, do paciente, em última análise, de violação à dignidade da pessoa humana e da sua saúde. Diante disso, excelências, essa defesa pugna pela concessão da ordem, né, para converter a prisão do paciente, né, em prisão domiciliar humanitária, com o uso de tornozeleira eletrônica, fixando-se condições compatíveis com o regime semiaberto e com o plano terapêutico do paciente. É o que se espera, peço justiça e muito obrigado pela atenção.